Bom dia a todos. Essa ideia dessa obra, juro que eu não tenho ideia quando ela surgiu, mas eu acredito que tenha sido no evento de lançamento da obra da Simone Privato. Pensando bem, acho que foi ali que eu senti algo diferente com relação à pesquisa espírita, que me apresentou o que um pesquisador faz. Então, vi fontes que Simone trouxe no primeiro momento, fontes documentais que tanto ajudam um pesquisador a construir e a corroborar uma determinada hipótese. Saí daquele evento, 2018, aqui na Zona Norte, e me apaixonei pela pesquisa. E comecei a me aproximar de algumas pessoas. Eu, na pesquisa que o Marco apresentou, eu me considero naquela primeira faixa de 1 a 5 anos, dentro do movimento espírita. Então, mas a partir dali, eu passei a devorar Kardec. Então, na tua pesquisa, eu não sei se você mencionou se entrou a Revista Espírita. Então, só as 5 obras, porque o próprio Allan Kardec chamou de 20, quais eram as obras fundamentais do Espiritismo, na última obra que ele publicou, que saiu em abril de 1869, que foi o Catálogo Racional. Não uma obra autoral, a gente já fez pesquisas com relação a isso, mas uma obra que se dedicava a difundir livros que interessavam ao estudioso da doutrina espírita, no Catálogo Racional. E ali ele nomeou quais seriam as obras fundamentais do Espiritismo. Então, fora as 5 que a gente conhece, ele incluiu o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, entre outras. Então, na pesquisa do Marco, surpreende quando a gente vê o quão pouco é conhecido a nossa doutrina espírita, pelo movimento espírita. E esse livro surgiu também como consequência dessas pesquisas, quando eu me aproximei do Carlos e da Luciana. Porque a gente começou a estudar um determinado objeto, que é exatamente essa alteração da 5ª edição da Gênese. No primeiro momento, eu e a Luciana, eu acreditava piamente na adulteração, em tudo que a Simone trouxe na sua obra, apesar de algumas coisas não fecharem algumas conclusões. Isso motivou a pesquisa. Então, aquele bichinho do pesquisador, naquele momento da Simone, acendeu uma luz. Quando eu comecei a me aproximar do Carlos e da Luciana, essa luz começou a ficar mais forte. Me aproximei do Adriano Calzone. O Adriano Calzone, na época, enquanto a gente estava procurando elementos para desenvolver a nossa hipótese de não adulteração da Gênese, o Calzone estava querendo escrever sobre uma pessoa pouquíssimo conhecida no movimento espírita, que se chama Afonso Angelito Orteroli. E quando eu estava à busca de fontes primárias, que é a matéria-prima, eu não sou historiador, minha formação sou engenheiro, longe de ser um historiador, tive que aprender muito sobre metodologia, não sou da área acadêmica, não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas eu procurei ler e estudar a parte metodológica, entender como é que funciona esse caminhar, se publicar alguma coisa. Aí o Adriano Calzone estava pensando em escrever alguma coisa com relação a essa figura tão pouco conhecida que é o Afonso Angelito Orteroli. E eu buscando as fontes primárias, eu desisti, às vezes, de ficar comparando traduções em português de livros dos Espíritos, as obras fundamentais. E resolvi ir atrás das primeiras edições em francês. E comecei a montar uma biblioteca particular para estudo, para consumo próprio. Eu sempre falo isso nas poucas lives que eu fiz até hoje. Isso me despertou um interesse muito grande quando eu comecei a localizar alguns documentos, fontes primárias tão escassas para um pesquisador. Então, a gente está dentro do ENLIP, onde se apresentam trabalhos feitos por pesquisadores, historiadores, cuja matéria-prima é a fonte primária. E eu via que no Espiritismo tinha muito pouco documento
funcionando como matéria-prima. Eu vi muito Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Desde lá de trás, desde a primeira biografia de Henri Sauce, em 1896, depois muito pouca coisa foi sendo agregada, informações sobre Allan Kardec, sobre Rivail. Aí apareceram algumas fontes primárias e, felizmente, a gente conseguiu trazer isso para o Brasil. Nesse meio tempo, eu mergulhei na Biblioteca Nacional Brasileira, que está digitalizada. Né? Um dos grandes avanços que a tecnologia propiciou, a gente ter acesso, o pesquisador ter acesso, em vez de ir lá em loco. Eu fico imaginando na época do Eduardo, a dificuldade de visitar uma biblioteca aqui no país ou fora do país, a busca da fonte, né, a matéria-prima. E a gente conseguiu trazer alguns documentos, e na época que o Calzone estava desenvolvendo, e eu mergulhei na biblioteca digital, eu comecei a separar em pastas tudo que se relacionava ao espiritismo nascente no Brasil. Né, algo que ficou do lado ali, independente da nossa pesquisa com relação a Gênesis, e deu alguns gigas, né, de arquivos que eu encaminhei para o Calzone. Eu falei, você está escrevendo, vai, né, aquela pesquisa colaborativa, né, você está desenvolvendo esse assunto, vai tocando aí, eu separei esse monte de coisa. E a coisa foi indo para o desenvolvimento da hipótese da Gênesis. Aí nós chegamos, né, eu cheguei na primeira edição em português da obra Gênese, lançada em 1882 pela Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. E comecei a ler alguma coisa. Quem mais escreveu em português foi um pesquisador, que é muito pouco, é o Mauro Quintela, que hoje se afastou do movimento espírita. E a Gênese, quando a gente pega essa primeira edição, na introdução dela a gente tem uma primeira tentativa de adulteração em solo brasileiro da obra Gênese. Quem menciona isso? Né? O Mauro Quintela acredita, né, não temos uma prova concreta, que o tradutor da Gênese tenha sido Afonso Angelito Orteroli, dessa edição de 1882. E em 1882, na introdução, menciona que a obra teve uma tentativa de ser adulterada com ideias de Rusteng. Falei, caramba, até aqui, né? A gente estava lá na França, né, e tentando entender essa migração para o solo brasileiro. E aí, entrei em contato, fui ver com o Adriano. Adriano, você tem essa obra que o Angeli escreveu em 1896, chama O Espiritismo no Brasil e em Portugal? Falei, eu consegui numa livraria em Portugal. Falei, você não mandaria o scanner para mim? Mandou. Passadas essas pesquisas da Gênese toda que a gente publicou, que a Luciana apresentou a última aqui, eu tive uma ideia, conversei com a Júlia. Júlia, vamos lançar essa obra em reeditar, né? Ou reimprimir, agora aí vocês me ajudam com o termo que eu vou usar. Né? Essa obra em português e vou fazer aqui na biografia. O que o Mauro Quintela tinha escrito, algumas pessoas, né, que grande maioria, o Mauro Quintela é a grande fonte de pesquisa com informações de Orteroli, que ele também mergulhou nos jornais da época. E aí lá, vamos, não sei o quê. Aí eu falei, vamos partir para uma pequena biografia. E aí voltei naquele arquivo que tinha ido para o Adriano e comecei a ler tudo aquilo que eu só tinha salvado. E abri de novo a Biblioteca Nacional Digital e comecei a construir e vi a quantidade de informações sobre Angelito Orteroli. E não me entendia, não conseguia entender na minha cabeça. Eu só tenho 5 anos ali, né? Vocês que têm, acho gozado quando falam, eu sou de berço espírita, né? Então eu não sou de berço espírita, é muito recente. Eu não conseguia entender porque a história de Orteroli não estava contada, porque ela se mistura exatamente com a história do espiritismo nascente no Brasil. Né? Ele teve contato em 1874 com o espiritismo. Então, esse livro surgiu dessas pesquisas. Então, eu procurei contar a vida pessoal de Orteroli, que se mistura com o espiritismo nascente no Brasil. A gente vai entender um pouco, né, dos místicos, vai enxergar Rusteng aqui, né, essas divergências que o Marco apresentou, né, dos entendimentos, da coerência doutrinária, a gente vai enxergar os motivos, o início da coisa dentro
do nosso movimento espírita. Vamos ver Afonso Angeli Torteroli como tendo uma coerência doutrinária. Foi o primeiro a implantar o estudo das 5 obras básicas, não fundamentais. Porque vamos usar a terminologia certa. Kardec utilizou obras fundamentais. São 11, né, o total da Revista Espírita, 22. A gente conhece malemar 5. Desculpa o português. Mas em 5 anos eu procurei, estou lendo tudo. Eu fiz um exemplo assim, de um autor, né, de um tradutor, se a gente pegar todas as traduções, dá mais ou menos 10 mil páginas dessas 22 obras, as revistas espíritas, o que é o espiritismo, tal. Eu estou num terço. Né? Então, talvez com 30 anos, dentro eu conseguiria ler tudo, mas eu estou lendo e estudando. Né? A USE proporcionou um estudo comparado da Gênese, brigas homéricas por interpretação, falta de uma hermenêutica, às vezes, né, de uma metodologia de interpretar determinado texto, caindo em paixões. Torteroli foi o primeiro a implantar o estudo das 5 obras. Eu fiz uma cola, mas não vai adiantar tudo o que ele fez. Quanto tempo eu tenho só para pincelar? Vai dar. Há 141 anos atrás, no dia 28 de agosto de 1881, por isso que nós corremos tanto, Júlia, eu queria essa data. O 28 de agosto foi, eu não acredito mais em coincidências, né? Há 5 anos eu deixei de acreditar em coincidências. Então, em 28 de agosto de 1881, há 141 anos atrás, tem que olhar a colinha, a polícia, as autoridades do então capital do Império do Brasil, se reuniram para fechar a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Na época tinham mais de 800 associados, liderada por Afonso Angeli Torteroli, chamado de científicos, e a autoridade policial do Império, na capital, então capital do nosso Império, Rio de Janeiro, queria fechar a sociedade e proibir a prática do espiritismo no Brasil. Liderados por Angeli Torteroli e outros, inclusive também por Bezerra de Menezes, eles saíram à luta, né, para a gente ter essa liberdade que a gente tem hoje. Torteroli fundou dezenas de instituições filantrópicas e humanitárias. Torteroli nasceu no Rio de Janeiro, né? Algumas biografias trazem que ele era de Gênova, italiano. Não, Torteroli nasceu e morreu no Brasil. Morou em São Paulo. Abriu centros espíritas aqui em São Paulo, junto com Batuíra, junto com Ramos Nogueira, figuras completamente desconhecidas. Uma grande amiga que está sentada aqui soltou uma frase que eu coloquei no livro. A história, ela é escrita pelos vencedores. Né? E vou deixar no ar isso. A história de Angeli Torteroli, o caminho e o rumo que o movimento espírita tomou, são diferentes do que Torteroli propunha, fiel a Kardec. Alguns vão ler aqui quem foi o grande responsável por colocar Rusteng, né, a mistificação dentro do movimento espírita. Foi Bezerra de Menezes. Na segunda gestão na FEB, em todas as revistas do jornal Reformador, saía a divulgação e a propaganda de Rusteng da obra Os Quatro Evangelhos. Torteroli foi o maior líder contra essa mistificação. E a história dele, não sei por qual motivo, até hoje não foi contada. Então, o objetivo desse livro é trazer isso. Ele fundou N instituições filantrópicas humanitárias. Alguns acusam, inclusive Canuto Abreu, o senhor T, né, que Torteroli teria se desviado, né, da coerência doutrinária, né, que é o nosso mote aqui, teria se aproximado da teosofia. As pesquisas mostram, eu procurei aqui não trazer opiniões, todas
todas, cada parágrafo está a respectiva fonte onde foi localizado. Evitei ao máximo dar opinião, mas a gente acaba se apaixonando por um personagem, né? Personagem histórico. Vai caber muito estudo. Isso aqui eu espero que sirva de matéria-prima para pesquisadores, para estudar a personalidade de Torteroli, para estudar o ecletismo que Torteroli teve. Torteroli não se afastou da coerência doutrinária. Ele se aproximou de vários grupos espiritualistas de sua época. Torteroli foi o responsável pelo primeiro, segundo, terceiro Congresso Espírita no Brasil. Torteroli foi o responsável pelo 18º Congresso Espírita e Espiritualista Internacional, chancelado pelo Bureau de Espiritismo da Bélgica, né? A então grande sede, o Bureau Internacional, que era na Bélgica, e realizou o 18º Congresso Espírita e Espiritualista Internacional aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse congresso foi conduzido, todas as sessões, todas as teses, todos os congressos que ele realizaram eram com teses, como eram os congressos e como é a definição de um congresso, seja qual seja o ramo de conhecimento. Todas as sessões do 18º Congresso foram conduzidas em 1922 por mulheres. Estou falando em 1922. A mulher só teve direito a voto, de acordo com a Constituição, em 34. Né? Getúlio Vargas colocou, acho que um decreto em 32, né? Mas em 34 entrou na Constituição. Todas as sessões foram conduzidas por mulheres. Torteroli teve 3 esposas, as 3 participaram do movimento espírita, as 3 foram grandes propagandistas e divulgadoras da doutrina espírita, e toda a sua vida ele combateu o misticismo, defendendo que o espiritismo não era uma religião. Fundou uma escola de filosofia para estudar outras correntes filosóficas no Rio de Janeiro. Se afastou do espiritismo em alguns momentos, porque foi preso, o misticismo tomou conta, ele se afastou, mas retornou. Em 1926, a Liga Espírita do Brasil foi fundada para combater o misticismo. Torteroli foi homenageado em 1926. 2 dias depois, saiu uma Constituição Espírita do Brasil, oriunda da Liga Espírita do Brasil. A Constituinte Espírita que foi montada para ser o grande contraponto, na época, à Federação Espírita Brasileira, e a esse misticismo implantado. A Constituição, no segundo dia, alteraram um dos seus incisos e acrescentaram a palavra religião. Não tinha a palavra religião. Torteroli aceitou, porque em 1890 houve um decreto criminalizando o espiritismo no país. Torteroli foi perseguido por praticar o espiritismo em 1881, foi preso, né, por praticar o espiritismo. Não vou lembrar a data e não anotei na minha colinha. Depois da criminalização do espiritismo, e ele aceitou a palavra religião, de acordo com Kardec colocou, com as suas consequências morais, filosóficas, poderia ser aceito como uma religião. Então é uma curiosidade que eu trago, porque a gente acha, né, que às vezes a religião veio pelo misticismo, veio do outro lado. Não. A palavra religião foi colocada pela Liga Espírita do Brasil, entidade criada para combater o misticismo. E Torteroli aderiu a essa ideia, né, mas ele explicou por quê. Lançou várias revistas, que depois passaram a ser revistas lançadas pela Liga Espírita. A Revista Espírita do Brasil foi criada por Torteroli. A revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade tinha como editor Torteroli, N instituições espíritas, N grupos espíritas, não só na capital, na época, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo e em outros estados, e foi um dos maiores, se não o maior propagador do espiritismo em território nacional. Esse livro trata disso. Espero que vocês gostem. É a minha contribuição.